Hello! Agora que você já sabe falar tudo sobre você, já passou pelo small talk, a gente vai começar realmente a primeira aula, que é a aula específica para Flight Attendant. E a gente vai começar pelo vocabulário base. Esse vocabulário base você vai usar em todas as próximas aulas, tanto o vocabulário quanto a pronúncia. Então, essa é a aula que a gente precisa estudar muito, saber todo esse vocabulário para as próximas aulas ficarem muito mais leves. Let's go, guys! Então, a gente vai começar aqui com o nosso Flight Attendant Vocabulary. Todo o vocabulário vai vir assim. A gente vai ter sempre uma categoria, por exemplo, Flight Vocabulary. E nessa categoria, a gente vai ter várias palavras aqui. Vai ter tradução, teacher? Não vamos ter tradução, não. A gente não vai ter tradução. Mas, como é que a gente vai fazer? Cada vez que você assistir uma aula, você vai pegar o PDF e você vai escrever no PDF o que for mais importante para você. A minha dica: não escreva a palavra em português. Por quê? Para você testar o seu cérebro. O seu cérebro não se acostuma com tradução automática assim. Então você vai ver a palavra, você vai colocar a pronúncia, assim como eu vou colocar aqui, e aí, a cada vez que você reassistir essa aula, você vai cada vez lembrar mais. Essa é uma aula que você não vai assistir uma vez só, gente. Essa aqui é uma aula que você vai assistir muitas vezes, até que você aprenda o vocabulário. Então, você vai estar tomando banho, você vai estar assistindo essa aula, você vai estar lavando louça, vai estar escutando essa aula, vai estar passeando com o cachorro, tá lá com o fone, escutando essa aula aqui também. Bora começar. Flight Vocabulary. O que que a gente tem aqui? A gente vai começar, então, aqui pelo flight. O que que é esse flight? O flight é o voo. Então, aqui a nossa pronúncia fica flight, flight, ok? E tudo que tiver relacionado ao voo tá aqui. Primeira coisa, vamos lá. Passenger cabin, passenger cabin. Aqui a pronúncia fica passenger. Eu vou colocar aqui do ladinho a pronúncia, tá? Pé, sem, pé, sem, passenger, passenger cabin. O que é o passenger cabin? É a parte do avião aonde os passageiros ficam. Então, a parte do avião, exceto a parte lá de trás, onde fica a área mesmo dos flight attendants, e a parte da frente, que fica o piloto. O resto é passenger cabin. E onde que o piloto fica? O piloto fica no cockpit. Cockpit. Eu acho que esse é um termo que a gente já está um pouco familiarizado, cockpit, por causa da Fórmula 1, né? Cockpit. E o que que são as engines? As engines são os motores do avião. Engines são os motores do avião. O que que eu tenho mais no passenger cabin? Eu tenho emergency exit. Opa, gente, aqui tá emergency. O certo é assim, ó. Emergency, emergency exit. Depois no PDF eu arrumo isso aqui. Emergency exit. E aí a pronúncia fica assim: emergency exit. Emergency exit. Emergency exit, que são as saídas de emergência. Eu também tenho o overhead compartment. O que é o overhead? Head é a cabeça, nossa cabeça mesmo. Over é acima. Então, o que fica acima da nossa cabeça no avião? O bagageiro, que é o overhead compartment, o compartment acima da nossa cabeça. Quando a gente fala aqui overhead, esse H, vocês viram que ele fica com som de R. Então, a pronúncia do overhead vai ficar assim: overhead, overhead, overhead. Você vai ver, olha, não sei quantas vezes você vai ver essa palavra aqui em todas as nossas aulas, que é o seat belt. O que é o seat belt?
Seat é a cadeira. Seat é a cadeira. E o belt é o cinto. Então, o que que é o seat belt? É o cinto de segurança. Seat belt é o cinto de segurança. Aí a gente tem a palavra mais importante aqui para vocês, que é o flight attendant, que são vocês, que são os comissários de bordo. Então, flight attendant, flight attendant, flight attendant. E também tem aqui o flight crew, não é crew, não, é flight crew. O que que é o flight crew? São todas as pessoas que trabalham no avião, toda a equipe é flight crew, o flight crew. Ok? Vamos lá de volta. Passenger cabin, cockpit, engines, emergency exit, overhead compartment, seat belt, flight attendant, flight crew. Como é que você vai fazer? Você vai ficar só escutando eu falar aqui? Nada. Todas as vezes que eu falar, você vai repetir em voz alta. É assim que você vai memorizar e você vai começar a pegar segurança para você falar inglês. Vamos lá para os safety procedures. O que é esse safety procedures? Safe em inglês é seguro. Então, safety vai ser o quê? Vai ser de segurança. Então, safety aqui a gente vai pronunciar dessa maneira. Safety. Safety, vou colocar o procedures também. Procedures. Safety procedures. Safety procedures, ok? Let's go. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é oxygen mask. Esse eu sei que você sabe que é a máscara de oxigênio. Aí a gente tem o life vest. O que é um vest? Vest é um colete. Life é vida. Então, pense aí, ó, colete, vida. Ah, é o colete salva-vidas, então, né? É isso aí mesmo, gente. Então, é life vest. Life vest. A gente tem também aqui emergency exits, de volta, as saídas de emergências, porque a gente tem, eu coloquei aqui de volta para você ver aqui com o evacuation system. O que é esse evacuation system? É aonde a gente vai sair do avião, que é a evacuação, então é o sistema de evacuação. Evacuation. Evacuation. Evacuation system. Aí aqui a gente tem o first aid kit, que é o seguinte: kit é um kit. Aid é de ajudar. E first é primeiro. Então, é o kit de primeiros socorros. A gente fala ele assim, ó. First aid kit. First aid kit. Ok? Aqui logo em seguida, o que que a gente tem? Aqui a gente vai ter, deixa eu colocar essa palavra aqui de volta, fire extinguisher. Fire extinguisher. O que é? Fire é fogo. Então, aqui é o que? O fire extinguisher. Pense aí enquanto eu coloco aqui a... Como é que a gente fala? A gente fala assim, ó. Fire. Deixa eu colocar a cor para você ver. Fire extinguisher. Fire extinguisher. Como é o nome daquela coisa que a gente usa para apagar o fogo? Sabe? O fire extinguisher. Assim a gente começa a fazer as associações em inglês com inglês. Então eu lembro que fire é fogo. Extinguisher me lembra alguma coisa de apagar, extinguir. Então eu penso, como é que é o nome daquilo? Ah, eu sei, mas eu não preciso traduzir, porque eu já entendi o que é. E a outra coisa que a gente tem aqui é o seatbelt sign. Seatbelt sign. O que é o seatbelt sign? Você já sabe que o seatbelt é o cinto de segurança.
O sign é a luz, o aviso. Então, sabe aquela luzinha do cinto de segurança? É o seat belt sign. O sign você vai pronunciar assim. Seat belt sign. E por último aqui, a gente tem o Flight Attendant Duties. Duties são as responsabilidades. As responsabilidades. Duties. Flight Attendant Duties. Flight Attendant, você já sabe como que pronuncia. Ok, Safety Procedures All, ok? Vamos para a nossa próxima categoria, que são os Airplane Systems. Airplane é o avião, né? Flight é o voo e airplane é o avião. Então, aqui são os sistemas do avião. Vamos lá, o que que a gente tem aqui? Autopilot. Então, autopilot é o autopilot, que é o piloto automático. Auto aqui é de automático. Ai, teacher, quando você fala a pronúncia, eu não consigo lembrar de automático. Quando eu vejo, eu até consigo, mas isso aqui para mim parece auto. Em português é auto, mas em inglês é auto. Auto. Aí a gente tem o manual landing, manual landing. Bom, deixa eu te explicar aqui uma coisa. A gente tem land e a gente tem take off. Então, o land é a aterrissagem e o take off é a saída, é a departure. Off geralmente dá esse sentido, né, de saída. Então, aqui o manual landing é o quê? É o manual de pouso. Manual landing. Landing. Manual. New, new, na verdade é assim, ó, new all, landing, manual landing, ok? Aí a gente tem o quê? Air Traffic Control, que é o quê? É o controle de tráfego aéreo. Então aqui a gente vai falar assim, ó, Air Traffic Control. Air Traffic Control. A gente tem a Cruising Altitude, que é o quê? A altitude que tá quando o voo está lá no céu, né? Então é a altitude de cruzeiro, Cruising Altitude, e a pronúncia fica assim: Cruising Altitude. Teacher, será que eu vou conseguir memorizar todas essas palavras? Gente, todas as outras aulas a gente vai ver tantas vezes essas palavras aqui, e mesmo agora você vai assistir essas aulas tantas vezes que você vai memorizar assim, tá? Aí a gente tem as wings, que são as asas, e tem turbulence. Turbulence, que é a. Nem preciso dizer, né? Não preciso dizer, não vou dizer em português, não, você sabe o que é. Vamos para o próximo aqui, gente. O nosso próximo vocabulário. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com emergency procedures. Agora são os. A gente tinha aqui, não tinha? Cadê o nosso emergency? Tinha emergency exit, tinha emergency exit, e agora a gente vai trabalhar com o quê? Com os procedimentos de emergência, que são os emergency procedures. Vamos ver o que que a gente tem. Esse aqui é super importante, né? Tudo é, mas isso aqui é super importante. Então vamos lá. Primeiro a gente tem cabin pressure loss. O que que era cabin mesmo? Que tinha lá passengers cabin, que eu falei que tinha o cockpit, era onde o piloto fica. E o cabin, cabin passengers cabin, onde os passageiros ficam. E então aqui esse pressure é parecido com o português, que é pressão. Então aqui é perda de pressão na cabine. Cabin pressure loss. Pressure a gente vai pronunciar assim, ó. Pressure. Pressure. Aí a gente tem fire on board. Você já sabe o que é fire. E tinha o fire extinguisher. Você sabe o que é fogo. On board, tudo que é on board, board é a bordo. Então é o que? Quando tem fogo a bordo. Fire on board. Decompression.
decompression. Decompression parecidíssimo com o português, que é o quê? Quando perde o quê? A pressão. Então, é a decompression. Você vai pronunciar assim, ó. Decompression. 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 Aqui o final, a gente não vai pronunciar sion, a gente pronuncia shan. Decompression. Vamos para o próximo? Aqui você já sabe o que é passenger e sabe o que é panic também. Em inglês a gente fala panic. Panic. Então, é que é quando os passageiros estão em pânico. Aircraft accident. Aircraft é muito parecido com airplane, então é um avião. Então, aqui é um acidente aéreo. Vou colocar aqui a pronúncia para gente. Aircraft accident. Aircraft accident. Emergency evacuation. Emergency a gente já sabe que é emergência. E evacuation. Shan, tá vendo agora? Aqui, ó. Shan. Aqui é a mesma pronúncia. Evacuation. 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 Então, evacuação de emergência. Alarm signal, que é o quê? É o sinal do alarme. Então, aqui, alarm, quando a gente fala para as palavras que forem com M, a gente sempre vai fechar a boca. Alarm, para falar isso. E aí, signal, parecido com o português. Esse nem precisa eu escrever. A gente tem emergency lighting. Então, a gente tem aqui o light, que são as luzes. Então, são as luzes de emergência. Emergency lighting. Quando eu falo esse lighting aqui, eu não pronuncio esse G. Então, lighting, lighting. E a gente tem exit signs. Os signs já apareceu aqui, né? Já apareceu o signal, agora os signs, e para trás também aqui já apareceu os signs, mas não lembro se eu escrevi, então eu vou escrever, que é o quê? Os sinais de emergência, de saída. Exit signs, os sinais indicando as saídas. Então, aqui a gente tem o nosso emergency procedures, que eu espero que vocês nunca precisem usar. E a gente também tem as emergency actions, o que vocês vão fazer, as emergency actions. Aqui são as frases que vocês vão dizer para os passageiros. Então, em uma situação de emergency, o que você vai falar? Put on oxygen mask. Put on, aqui a gente vai ligar e deixa eu deixar essa ligação fixa, put on, e a gente vai substituir esse T por um R. Então, vai ficar assim, ó, put on, put on, put on. E o que eu estou pedindo aqui para o passageiro fazer? Eu sei que oxygen mask são as máscaras de oxigênio. E você já sabe, porque você já tem o seu curso de comissário de bordo, né? Você sabe melhor do que eu. Então, é para colocar a máscara de oxigênio. Próximo. Close the emergency door. Close the emergency door. Close é para a gente fechar. Então, aqui é para a gente fechar as portas de emergência. Fasten your seatbelt. Seatbelt a gente já viu, que é o cinto. E fasten, quando a gente fala fasten, não vai pronunciar esse T, a gente só vai pronunciar assim, ó. Fasten. Fasten a gente vai ver muitas vezes também, viu? Fasten your seatbelt é para fechar, para fivelar o cinto de segurança. Next one, guys. Evacuate using the designated exits. Evacuate, sair, a gente já viu, usando as saídas designadas, the designated. Designated exits. Follow the emergency lights to the exit. Então, é o quê? Para a gente seguir as luzes de emergências para sair, para a saída. Então, aqui a palavra nova que você tem agora é o follow. Follow, siga.
Siga as luzes, follow. Siga as luzes para a saída de emergência. Please remain calm. Essa frase é importante. Por favor, fique calmo. Quando a gente falar o N no final das palavras, diferente do M, aqui eu vou deixar minha boca aberta. Remain calm. E o M eu vou fechar. Então, remain calm. Fiquem calmos. Remain calm. E a pronúncia do remain fica assim, ó. Remain calm. E a última, emergency actions que eu tenho aqui, put on, igual estava aqui em cima, ó, put on, que é para colocar o que agora? Life vest. Life é vida, vest é o colete que eu falei para vocês, né? Então, é para colocar o que mesmo? Não precisa a gente traduzir, né? Que a gente já sabe o que é o life vest. Vamos economizar as traduções que o seu cérebro vai começar a fazer as associações. Put on your life vest. Vamos para o próximo vocabulário? Next vocabulary, passenger service. Quando vocês estiverem fazendo coisas para os passageiros, a gente vai começar com meals. Amo essa parte. Meals. O que são as meals? Meals são as refeições. Adoro essa parte. O que a gente tem? A gente tem o soft drink. Soft drink. Drink são as bebidas. Soft drink é um refrigerante. Soft drink. A gente tem mineral water. Mineral. O segredo aqui do mineral é o R e o L. Então, a gente vai falar igual assim, roll, mineral water. Teacher, mas eu ouvi dizer que pode ser water também? Pode ser sim, em inglês tem várias pronúncias aceitas. Você faz a seguinte associação. Aqui no Brasil, eu moro em Salvador, mas eu sou do Paraná. No Paraná, a gente fala com um sotaque, aqui em Salvador, em outro sotaque. Falar water ou water, a gente só está usando um sotaque diferente. Eu vou colocar aqui water, que é o que eu uso, mas quanto mais você escutar pessoas diferentes falando, mais você vai descobrir como é que você quer falar. Se você quer falar water ou water. Aí a gente tem o nosso juice, que a gente não pronuncia esse i aqui, então a gente vai falar só juice, que são os sucos. Tem o coffee, quando a gente fala coffee, pode puxar bem esse i, coffee. Tem o tea, o que é muito comum também é o iced, aqui não é pronúncia não, viu gente? Aqui é uma outra palavra mesmo. Iced tea, que é o chá gelado. Iced tea ou tea. A pronúncia não é tia, a pronúncia é tea. Tea. Aí a gente tem os snacks. O que são os snacks? São os lanchinhos, né? São os snacks. Aqui no Brasil, no avião só tem snacks. Não tem meals, né? Só snacks, unfortunately. Meal, eu já contei para vocês que são as refeições. Meal, deixa eu trocar aqui, né, mais para um O, meal. A gente tem hot dish. O que é o hot dish? São os pratos quentes. A gente tem o in-flight menu. In-flight menu é o menu que é oferecido, vendido no voo. Aqui no Brasil até não é tão comum, né? Mas nos voos internacionais tem bastante o in-flight menu, que você vai lá, principalmente nas low cost. As low cost são as linhas aéreas de passagem mais barata, né? E as low cost geralmente não têm serviço de bordo. Então, eles têm o in-flight menu. E o specialty menu é aquele menu mais refinado, que é, né, de chefes e tal. Então, é o specialty. Specialty menu, ok? Essas são as meals. Depois a gente vai aprender a fazer os speeches das meals, do comfort. Vai ser ótimo as próximas aulas. Aqui a gente tem o quê, gente? Comfort e amenities. Quando vocês forem servir ainda os passageiros, mas agora é confortos e amenities são aqueles extras, fone de ouvido, coberta, esse tipo de coisa. Então, o primeiro que a gente tem aqui, gente, é o pillow.
pillow, pillow, igual tá escrito aqui, ó. Pillow é o travesseiro. A gente tem o blanket é o cobertor. Blanket, blanket, que é o cobertor. A gente tem os headphones, que é uma palavra que a gente usa em português, né? Que são os fones de ouvido. A gente tem o amenity kit, amenity kit, que geralmente tem naqueles voos internacionais, então que vem ali escova de dente, pasta de dente, ou para tapar o olho, meia, esse tipo de coisa. Thermal blanket, eu honestamente acho thermal, que só tem na classe executiva, que é o cobertor aquecido, né? Thermal blanket. Legroom. Legroom é uma palavra muito usada pelas pessoas altas, porque é o espaço que tem ali entre os bancos das pernas. Então, é o legroom. Room é, nesse sentido aqui, é o espaço que tem ali para colocar as pernas. Deixa eu tomar uma água aqui. E a gente pronuncia assim, leg room. Legroom. E a gente tem o In-Flight Entertainment System, que é o quê? O sistema de entretenimento no dentro do avião. Esse in da ideia de dentro do avião. Então, In-Flight Entertainment, vou colocar aqui, Entertainment. É assim que a gente fala entertainment system. System termina em M, fecha bem a boca para falar ele, tá? Comfort and amenities. Vamos ver a próxima categoria que a gente tem aqui. Communicating with the flight crew. Lembra que eu contei para vocês o que era o flight crew, que a gente não pronuncia crew, é crew, que é a equipe do voo. Então vamos ver o que a gente vai usar para se comunicar com eles. Bom, a gente tem o co-pilot, a gente tem o captain. Captain é um pouco diferente de português, então deixa eu colocar aqui. Captain. A gente tem cabin crew, que eu contei para vocês o que era. Eu vou colocar aqui de volta o crew, para ninguém falar crew, que é todo mundo que trabalha no avião, dentro do avião, a equipe de dentro do avião, copilot, captain, flight attendant, todo mundo. A gente tem aqui safety checks. Checks é sempre o checar. Então, safety você já sabe que é segurança, então é o cheque de segurança, safety checks. A gente também tem o equipment checks, equipment, igual aqui, equipment checks, que são os equipamentos de segurança. Report situation é quando a gente tem que reportar uma situação, contar uma coisa. Então, report bem assim, ou assim, situation, quando a gente tem que reportar uma situação. Radio, aqui é radio, transmission. Então, aqui é a transmissão por rádio. Notify the captain, a gente sabe aqui, né, que o captain é o capitão. Notify é quando eu tenho que notificar. Notify, quando eu tenho que falar alguma coisa para o capitão. Bem parecido com o report incidents. Aqui eu tinha report situation, que é quando eu tenho que reportar uma situação, e aqui é praticamente a mesma coisa, que eu vou reportar um incident. Incident. Tem o flight plan, que é o plano de voo, e initiate, emergency procedures, que é iniciar procedimento de emergência. Vocês viram que até aqui o vocabulário às vezes começa a se repetir em frases diferentes. Vocês vão ver que durante esse curso a gente vai repetir tanta coisa que vai virar parte do seu dia a dia. Agora vamos aqui para o luggage vocabulary. O que é luggage? Olha aqui na figura o que é o luggage. O que a gente tem no luggage vocabulary? Eu tenho
carry-on luggage. Carry-on, que a gente pronuncia assim, carry-on, é a bagagem que eu levo comigo, que é a bagagem de mão. Eu também tenho checked luggage. Quando eu falar checked, eu não vou falar esse E aqui, então eu vou falar assim, ó. Checked luggage. Checked luggage, que é a bagagem que a gente despacha. A gente tem também o personal item. Personal item, que é o item pessoal. Geralmente é uma bolsa, né? Uma coisa assim. Bags são as malas. A luggage é toda a é tudo que eu levo comigo. Eu levo uma mala, eu levo uma bolsa, eu levo mais alguma coisa. Tudo isso é a luggage, que é a bagagem. Bags é a mala. Então eu falo assim, bags. A gente tem lost luggage, lost, igual aquele seriado lá, é de perdido, então é bagagem perdida. A gente tem damaged. Teacher, tô escutando um monte de é isso mesmo. Damaged, que é a bagagem que teve algum extravio, que a bagagem que quebrou, alguma coisa assim. E a gente tem a excess baggage, que é o quê? É o excesso de bagagem. O excess a gente vai pronunciar assim: excess. Excess baggage. Você está anotando tudo que eu estou falando aí no seu PDF? Marque no seu PDF como que você vai lembrar para você pronunciar. E assim que terminar a aula, cada vez que você terminar de assistir uma aula ou até uma categoria aqui, você vai pausar o vídeo e você vai gravar um áudio de WhatsApp você falando. Depois você vai colocar o seu áudio de WhatsApp e comparar com a minha fala e ver como é que está a diferença. Assim você vai perceber como é que está a sua pronúncia. Essa é uma das melhores maneiras da gente ver como é que está a nossa pronúncia, a gente se escutando. Você tem que criar o hábito de você aprender a se escutar. Vamos lá, gente. E a gente tem aqui ainda em luggage related, eu tenho baggage tag, aqui então baggage, eu vou pronunciar assim, baggage tag, que é a etiqueta da bagagem, baggage claim, que é onde eu vou pegar a bagagem, a esteira de bagagem. A gente tem weigh-in parece difícil, né? Mas é assim, ó. Weigh-in luggage. Weigh-in the luggage, que é pesar a bagagem. No aeroporto eu tenho o check-in counter, check-in counter. Counter, eu não vou pronunciar esse T e vai ficar só assim, ó. Check-in counter. Check-in counter. E eu tenho também o security. Deixa eu colocar esse security aqui de volta, gente. Esse vocabulário é um vocabulário que vocês vão usar bastante. Sabe quando? Quando a gente for fazer a descrição de imagens, a gente vai usar bastante esse vocabulário aqui. E aqui a gente tem o security screening. Security screening. O que é o screen? É a gente fazer um screen de alguma coisa, né? Ah, eu preciso fazer um screen do meu documento, que é quando você vai passar pela segurança para fazer lá o raio-x, passar no equipamento. Então, o security, a pronúncia fica assim, security, deixa eu trocar de cor para vocês verem, security screening. Então, é quando você passa a bagagem antes de entrar no avião, antes de entrar até lá no gate, no portão, né? E aonde você passa as bagagens para o segurança fazer a checagem da sua bagagem. Certo? Bom, aqui a gente já tem bastante vocabulário. É claro que aqui a gente vai ainda colocar algumas coisas durante as atividades que vão aparecendo e as aulas seguintes a gente vai colocar mais alguma coisa ainda de vocabulário, mas o básico é isso.
Assista e reassista essa aula, baixe o PDF aqui no Voando com Teacher Tati na Hotmart e estude bastante, falando sempre em voz alta, porque esse vai ser o seu vocabulário base. E eu te vejo na próxima aula, que a gente vai estudar as frases básicas que vocês usam. Bye bye, I will see you guys.